Bom dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Aula de português do dia 15/4. Bom, como vocês sabem que nossa rotina de estudo agora mudou, 2 dias na semana nós vemos a apostila, segunda e terça. Atividade de ontem da apostila, eu corrijo na próxima atividade da apostila novamente, certo? No próximo dia que a gente vê a apostila novamente. E na quarta-feira, que é o terceiro dia da aula de português, nós vamos para o livro, ver gramática e o conteúdo programático do livro, do PNLD. Então, o que é que nós vamos ver? Nós iniciamos o estudo, quando estávamos ainda em sala, iniciamos o estudo das orações, do período, conversamos um pouquinho sobre isso e vamos dar ênfase novamente a esse conteúdo. Falando um pouco sobre período simples e composto, certo? E falando sobre orações subordinadas, desenvolvidas e reduzidas. Então, vamos acompanhar comigo nossa aula de português de hoje. Bem, para dar início, nós vamos falar primeiro sobre período simples e composto. O que é período simples? É um período que tem uma única oração. Que é período composto, tem 2 ou mais orações. Mas para saber isso, você tem que saber o que é oração. O que é oração? Você lembra? Oração é todo enunciado que possui verbo. Possuir o verbo é uma oração. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho quantas orações? Uma oração. Quantos períodos? Um período. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho quantas orações? 2 orações. É um período simples ou composto? Período composto. Então, basicamente é isso. Período simples, uma oração, um verbo. Período composto, 2 orações, 2 verbos ou mais, tá certo? Então, em cima disso, vamos retomar um pouquinho o que é oração coordenada. Sabemos que a oração coordenada é uma oração independente, uma oração que ela tem um sentido completo. Ela não precisa da outra para haver sentido. É uma oração isolada, certo? Eu posso dizer isso. Que é uma oração isolada, que ela tem um sentido completo. Ela tem um sujeito, ela tem um verbo, ela tem um complemento. Ela tem os enunciados que precisa ter numa oração. E o seu sentido é completo. Então, uma oração, se o sentido é completo, uma oração coordenada, ela só é período simples? Não, ela pode ser período composto, certo? Vocês lembram das orações coordenadas sindéticas e assindéticas? Que é a oração coordenada sindética? É quando eu uno orações coordenadas e coloco a conjunção. E a sindética? Quando eu uno orações coordenadas e não coloco a conjunção, certo? A sindética. Então, oração coordenada tem o sentido completo, e ela pode sim ser período simples ou composto, tá bom? Vamos ver esse primeiro enunciado. As luzes apagam-se, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Quantos verbos eu tenho nessa oração? Identifiquem comigo. As luzes apagam-se. Apagam-se é um verbo. Muito bem. Abrem-se as cortinas. Abrem-se é outro verbo. E começa o espetáculo. Começa é outro verbo. Vejam que eu tenho 3 verbos. Então, em uma única frase, porque só tem um ponto. Só é um único enunciado. Então, é um período simples ou é um período composto? Hein? Período composto, porque eu tenho 1, 2, 3 verbos. Agora, vamos ver se são orações coordenadas ou subordinadas. Vamos lá. As luzes apagam-se. Quando eu ler essa primeira parte desse enunciado. As luzes apagam-se. Tá compreendido? Precisa de alguma coisa a mais para eu compreender? Tá compreendido. Então, essa parte aqui já é uma única oração, certo? É uma oração com um sentido completo.
Então, vamos ver a outra. Abrem-se as cortinas. Outra oração. Vamos lá. Abrem-se as cortinas. Outra oração. Então, primeira oração, segunda oração. E vamos ver a outra. E começa o espetáculo. Outra oração. Temos 1, 2, 3 orações. Certo? Então, eu tenho um período simples ou composto? Período composto. E aí? As luzes apagam-se. Sentido completo. Oração coordenada. Vamos ver a segunda. Abrem-se as cortinas. Precisa dizer mais alguma coisa para eu compreender? Não. Abrem-se as cortinas. Você já compreendeu o que está acontecendo? Então, outra oração coordenada. E veja isso aqui. Começa o espetáculo. Outra oração coordenada. São 3 orações coordenadas de período composto, porque está em um único enunciado, certo? Período simples, um verbo. Período composto, 2 ou mais. Então, são coordenadas porque tem um sentido completo. Essa aqui não precisa dessa para ter sentido. Essa aqui não precisa dessa para ter sentido. Então, isso aqui é como se fosse um ponto final em cada parte dessa aqui, ó, dessas frases. É como se fosse um ponto final. Exemplo. É como se eu tivesse um ponto final aqui, né, nessa. É como se eu tivesse um ponto final nessa e um ponto final nessa. 3 frases separadas. Mas como eu quis juntar elas todas em um único enunciado aqui, ó, enunciado, uma única frase. Eu posso unir elas através de vírgula ou através de conjunção. E aí tá as orações assindéticas e sindéticas. Quando eu uno através de vírgula, é uma oração assindética. Quando eu uno através de conjunção, ó, a conjunção aqui, é uma oração que? Sindética, certo? Então, quando eu uno uma oração coordenada através de vírgula, ela é o quê? Assindética. Quando eu uno através de conjunção, é o quê? Sindética. Compreendido isso, né? Vamos lá. As orações não mantêm entre si dependência gramatical, ó. São independentes. Então, o que é uma oração coordenada? É uma oração independente. Existe entre elas, evidentemente, uma relação de sentido, mas do ponto de vista sintático, uma não depende da outra. Ao contrário da oração subordinada, que uma depende da outra. Certo? A essas orações independentes se dão nomes de orações coordenadas. Então, o que é uma oração coordenada? Uma oração independente, tá certo? Uma oração coordenada é uma oração independente, tá bom? E elas podem se classificar em assindéticas e sindéticas. Isso vai cair na prova? Pode se cair. Então, uma oração coordenada, oração independente. Como ela se classifica? Em assindética. Quando é assindética? Quando ela... Quando é assindética? Quando não tem conjunção. Certo? Isso é uma oração assindética. Quando ela não tem conjunção. Ah, pensei que ia ficar grande aqui, gente. Então, vamos tirar. Não, mas dá para ver. Ó, quando é oração assindética, quando não tem conjunção. Quando é uma oração sindética? Quando tem conjunção, certo? Então, quando é assindética, não tem conjunção, sindética tem conjunção, para ligar uma oração à outra. Então, quando é período simples só tem uma oração.
período composto tem duas ou mais orações. Compreendido isso, né? As orações coordenadas introduzidas por uma conjunção são chamadas de sindéticas. Então, oração coordenada introduzidas por conjunções são chamadas de quê? Sindéticas, certo? Uma oração coordenada introduzida por conjunção são chamadas de sindéticas. E aqui, no exemplo acima, a oração e começa o espetáculo é uma oração coordenada sindética, pois é introduzida pela conjunção coordenativa e, olha, igual eu disse aqui a vocês, quando ela tem a conjunção, certo? Quando ela tem conjunção, ela é sindética. Quando ela não tem conjunção, ela é assindética. Então, aqui, a classificação de uma oração coordenada leva em conta fundamentalmente ao aspecto lógico-semântico da relação que se estabelece entre as orações. Então, para finalizar isso aqui, vamos ver se vocês compreenderam. O que é uma oração coordenada? Uma oração independente. Uma oração coordenada é uma oração independente. Ela pode ser classificada em assindética quando não tem conjunção e sindética quando tem conjunção. O que é conjunção? São essas palavrinhas aqui, ó, e, com, mais, com não, e, mais, porque, que ligam as orações, ó, uma oração ligada à outra, ó, ela serve de elo de ligação. Já quando eu não uso um elo de ligação para ligar uma oração a outra, olha, eu uso uma vírgula, certo? Ó, a vírgula aqui, ó, eu chamo de assindética. Agora, quando eu uso uma conjunção, eu chamo de sindética. Então, compreendido isso. Então, o que é uma oração coordenada? Uma oração independente. E o que é período simples? Período simples, uma oração. Período composto, duas ou mais orações. Agora, vamos para as orações subordinadas. Mas antes da gente ir para as orações subordinadas, vamos relembrar a classificação das orações coordenadas sindéticas. Quais são as classificações das orações coordenadas sindéticas? A classificação dela, vocês lembram? Classificação das orações coordenadas sindéticas. O que é uma oração coordenada sindética? Quando ela tem o quê? Quando ela tem conjunção ligando uma à outra. E nós já vimos isso, eu levei até um cartaz para a sala de aula. Elas podem ser aditivas quando exprimem ideia de adição e nem, certo? Elas podem ser, aqui eu vou passar rapidinho porque a gente já viu esse conteúdo. Elas podem ser adversativas quando exprime ideia de oposição, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, certo? Ideia de oposição. Elas podem ser, vamos lá, alternativas quando imprime ideia de alternância, escolha, ou alternância de fato, ora é isso, ora é aquilo, já, ou é isso ou é aquilo, ou você vai ou você fica, certo? Pode ser conclusiva quando exprime ideia de conclusão, consequência, então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, visto que, fui à escola. Tá aqui um exemplo. Não tenho dinheiro, portanto, não posso pagar. Uma conclusão. Eu só pago se eu tivesse dinheiro. E temos também, depois da conclusiva, a explicativa, que já é a ideia de justificativa, de explicação. Que pode ser o que, o porquê, o pois, certo? Então, o pois, para ser explicativo, é obrigatoriamente anteposto ao verbo. É antes do verbo. Lembra aquela diquinha que eu dei? O pois para ser explicativa tem que vir antes
aliás, anteposto, depois do verbo. Tem que vir depois do verbo. Cumprimentei-o, pois hoje, aliás, antes do verbo. Anteposto ao verbo. Cumprimentei-o, pois hoje é o seu aniversário. Cumprimentei-o é uma oração. Cumprimentar. Quem cumprimentou? Eu cumprimentei. Cumprimentar é um verbo. Aqui é uma oração. Já aqui, ó. Pois hoje é outra oração, ó. Seu aniversário. Certo? Então, eu tenho duas orações aqui, ó. Duas orações. E o pois liga essas duas orações. Certo? O pois liga essas duas orações. Mas veja que o pois, ele está vindo antes do verbo da segunda oração. Então, quando ele vem antes, ele sempre vai ser explicativa. Quando ele vem depois, ele sempre vai ser conclusiva, tá bom? Então, vamos aqui. Então, aqui são as classificações das orações subordinadas, aliás, coordenadas, tá bom? Agora, nós vamos para as orações subordinadas. Nós vimos que as orações coordenadas, elas são independentes. A subordinada, ela é dependente da outra. Ela precisa da outra, ela sempre vai deixar uma deixa para vir algo depois. Ela precisa da outra para se compreender. Anteriormente, no 8º ano, nós vimos assim uma classificação superficial da oração subordinada. Por quê? Porque agora é que nós vamos nos aprofundar na classificação da oração subordinada. Porque não é só oração subordinada. Igual a oração coordenada é a oração coordenada sindética e assindética, a oração subordinada não é só oração subordinada. A oração subordinada, ela tem 3 tipos de classificação, certo? E dentro desses 3 tipos, elas têm outras classificações, subclassificações. Então, o primeiro tipo, elas são classificadas em substantivas. Por que substantivos? Porque a segunda oração faz papel de substantivo, certo? Elas podem ser classificadas em adjetiva. Por que adjetiva? O nome já diz, adjetivo, porque a segunda oração faz papel de adjetivo. E adverbial, porque a segunda oração faz papel de advérbio. Então, nós sabemos que a oração subordinada, ela é dependente da outra. Então, a oração principal vai precisar da oração subordinada para ter sentido. Veja aqui, ó. Eu disse. Se eu terminar a frase nisso aqui, eu disse, vai ter sentido? Olha o verbo. Eu, sujeito, disse, verbo. Eu disse. Vai ter sentido? Não, a pessoa vai ficar se perguntando, disse o quê? E aqui tem a resposta, que o livro está aqui. Certo? Essa é a resposta. Essa oração precisa dessa para se compreender. Nós chamamos a primeira oração, pode ser a segunda? Pode, mas nesse caso aqui é a primeira, de oração principal. Por que oração principal? Porque é ela que pede a outra. Não é essa aqui que pede essa. É essa primeira que está pedindo a outra. Que fica, eu disse, a pessoa disse o quê? Aí a oração que se faz o pedido, faz a pergunta, disse o quê? Certo? Então, é ela que faz a pergunta. Então, eu quero que vocês compreendam o quê? Que a oração principal é a oração que vai pedir a oração subordinada. A oração subordinada tem a função de completar a oração principal. A oração principal, ela faz uma pergunta pedindo outra oração. Por isso que é a oração principal. Independente da ordem, se ela vai ser a primeira ou a segunda, ela sempre vai ser a oração que vai pedir outra, que vai pedir a oração subordinada. E como eu disse, a oração subordinada ela pode assumir a função de substantivo, adjetivo e advérbio. Mas isso aqui a gente não vai estudar hoje, só para vocês saberem. Mas eu quero que vocês aprendam o quê? Que a oração coordenada é uma oração independente. Não precisa de outra para ter sentido.
Ao contrário da oração subordinada, ela precisa de outra para ter sentido. Ela vai precisar sempre de outra oração para ter sentido. Porque quando eu digo, eu disse, acabou a história? Não, a pessoa vai ficar se perguntando, eu disse o quê? Certo? Então, ela sempre vai precisar de outra para ter sentido. É isso que eu quero que vocês compreendam. Então, dentro da oração coordenada e subordinada, nós temos os períodos simples e composto. Quando é período simples? Quando eu tenho uma oração. Quando é período composto? Quando eu tenho 2 ou mais. Dentro da oração coordenada, eu posso ter período composto? Pode, como nós vimos anteriormente. E na oração subordinada, eu posso ter período simples? Não, você só pode ter período composto, certo? A oração subordinada só pode ter período composto. E a oração coordenada, ela pode ser classificada em quê? Em sindética e assindética, pelo uso das conjunções que ligam as orações. Então, sindética é quando eu uso o quê? Uma conjunção para ligar uma oração à outra. E a sindética, quando eu não uso. A oração subordinada tem essa classificação com as conjunções? Tem também, só que eu dou outro nome. É o que a gente vai ver agora. Quando eu uso conjunção, a subordinada eu chamo de desenvolvida. E quando eu não uso conjunção na subordinada, eu chamo de reduzida. Ai, Laís, eu acho que eu já ouvi isso, reduzida. Então, vamos ver aqui se vocês recordam. No 8º ano, nós vimos. Olha, quando é desenvolvida? Quando eu uso conjunção. Quando é reduzida? Quando eu não uso conjunção e apresenta-se verbos nas formas nominais. Gerúndio, infinitivo e particípio. Quem lembra? Que é infinitivo? Verbo terminado em ar, ou ir. O que é gerúndio? Verbo terminado em ando, endo e indo. E o que é particípio? Verbos terminados em ido, ado e ada. Certo? Isso é o particípio. Então, vamos ver aqui nesses 2 exemplos. Quando terminou a disputa, voltamos para casa. Então, a frase está invertida. Vou ler aqui, ó. Voltamos para casa quando terminou a disputa. Tem conjunção nessa frase? Tem aqui, ó. Quando. Se tem conjunção, ela é o quê? Desenvolvida. Ó, voltamos para casa. Voltamos para casa quando terminou a disputa. Então, terminou a disputa é uma oração subordinada. E ela é uma subordinada desenvolvida porque tem essa conjunção. Essa oração aqui pede essa outra aqui. E ela tem conjunção, ela é desenvolvida. Quando ela não tem conjunção, ela é reduzida. Vamos ver aqui. Voltamos para casa, terminada a disputa. Então, esse terminada é um verbo na forma nominal. Terminada em ada. Então, quando é verbo na forma nominal? Terminada em ar, ou ir, ando, endo ou indo, ou terminada em ada, ido e ado. Certo? Então, tanto a coordenada como a subordinada, ela tem classificações com uso ou não uso da conjunção. Só que a coordenada eu chamo de sindética e assindética, e a subordinada eu chamo de desenvolvida e reduzida. Tá bom? Então, o conteúdo de hoje é esse. Então, vamos fazer um apanhado geral. Nós vimos o que é uma oração coordenada, uma oração independente. O que é uma oração subordinada? Uma oração dependente. Oração coordenada, independente. Oração subordinada, dependente. Como eu classifico a oração coordenada quanto à conjunção? Sindética e assindética. Sindética com conjunção, assindética sem conjunção. Como eu classifico a oração subordinada quanto à conjunção? Em desenvolvida ou reduzida? Desenvolvida com conjunção, reduzida sem conjunção. Como eu classifico os períodos? Período simples ou composto? A coordenada pode ter período simples e composto.
que é período simples, uma oração. Período composto, 2 ou mais orações. E a subordinada pode ter período simples e composto, só pode ter período composto. E o que é um período composto? Com 2 ou mais orações. Pronto? Compreendido? Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Vou passar a atividade de hoje. Qualquer dúvida, só mandar mensagem, tá certo? Que eu estou aqui para ajudar. Se não entenderam alguma coisa que eu expliquei, voltem o vídeo para rever um pouquinho novamente e façam a atividade que eu vou encaminhar hoje do livro, tá certo? Na próxima aula a gente corrige. Na próxima aula dos descritores, eu corrijo as 2 questões do descritor que eu passei ontem, e na próxima aula de gramática eu corrijo essa aqui que a gente passou, tá bom? Pois tchau, turma, tchau, tchau, boa atividade.